Queridos irmãos, uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos na sequência da nossa série na exposição de Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Nós vamos hoje meditar no verso 17 sobre o 10º mandamento, mas faremos a leitura desde o verso 1 ao verso 17, seguindo aquilo que a gente vem fazendo já desde o início. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nem o trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a leitura, irmãos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. E fazemos isso neste dia, por meio dos louvores que cantamos, por meio, Pai, da leitura da tua palavra, por meio das ofertas e dízimos que trouxemos. E agora, ó Deus, dedicamos este momento para receber a instrução que vem do Senhor, o alimento para nossas vidas, o refrigério para a nossa alma, a lâmpada para os nossos pés, que é a tua palavra, Deus, a perfeita, suficiente, completa, viva e eficaz palavra do Senhor. É dela, ó Deus, ou é nela que nós encontramos as palavras de vida eterna do Senhor. Agora, Deus, dê a instrução que precisamos, traga a edificação, Deus, que necessitamos da parte do Senhor, mesmo que para isso o Senhor precise expor, ó Pai, os nossos pecados, exortar o nosso coração e transformar, ó Deus, e limpar, purificar a nossa mente, nossos lábios, toda a nossa vida. Faça isso, Deus. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ilumina a nossa mente, para que venhamos compreender essa mensagem. Ao sair daqui, sejamos capazes, ó Deus, de não apenas ouvir a tua palavra, mas praticar a verdade do Senhor para nossas vidas. Usa, meu Deus, para o bem do teu povo, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, até aqui nós temos visto quanto o Senhor tem dado instruções importantes para o seu povo, instruções estas que continuam presentes em nossas vidas, em nossos dias. Faz parte da igreja do Senhor esses mandamentos. Nós somos chamados ainda a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer por meio dessas 10 palavras, 10 instruções ou orientações pertinentes para a nossa edificação e o nosso crescimento. Temos visto aqui que o povo de Israel, uma vez tirado do Egito,
agora no meio do caminho para a entrada da terra prometida, que o Senhor prometeu desde Abraão e agora cumpre por meio da vida de Moisés, já tirando o povo e com Josué entrando na terra, mas eles estão no meio do caminho. E aqui esse texto de Êxodo 20, ele narra esse período de transição da saída do Egito à entrada na terra. Todas as orientações e instruções que o Senhor está dando ao povo de Israel aqui tem muito a ver com o que eles deveriam, a nova vida que eles deveriam desfrutar agora na terra que o Senhor estava dando a eles. Por assim dizer, era um recomeço para que o povo de Deus, não mais na escravidão, não mais no jugo pesado e penoso que eles estavam desfrutando ali no Egito, pela tirania de Faraó, mas agora sobre o governo e o comando de Deus, o Pai, mesmo que o libertou, como ele disse nos primeiros versos, da terra do Egito, da casa da servidão, agora é quem apresenta a eles as suas ordenanças, os seus preceitos, aquilo que ele espera que o seu povo, por crer nele como seu libertador, por ter o Senhor Deus como seu único Deus nessa terra, espera que eles venham fazer e cumprir. Esses mandamentos, eles vão tocar em várias áreas das nossas vidas. Todas elas estão ligadas à nossa vida com Deus, aquilo que nós vivemos e desfrutamos desta vida com Deus para nós mesmos, na nossa edificação, e aquilo que nós testemunhamos ou desfrutamos desta relação com Deus, desse bem-estar santo e agradável a Deus do nosso modo de viver para com o próximo. Portanto, esse último mandamento, esse 10º mandamento, essa 10ª palavra de instrução que o Senhor dá ao seu povo, ela é a somatória de tudo isso que já foi dito até agora, que já foi instruído, que já foi dado ao povo da aliança. E o desejo do nosso coração é que não só esse último mandamento, esse 10º mandamento, mas todos os mandamentos que estão ligados uns aos outros possam trazer edificação para nossas vidas, e por meio deles, claro, pela mediação de Cristo Jesus, é só por meio de Cristo nós conseguimos cumprir cada mandamento, nós possamos viver de modo digno e agradável do Senhor. Veja, eu quero dividir esse verso 17, o 10º mandamento, em 3 partes. A primeira, tentando compreender a proibição do mandamento que o Senhor traz por meio deste mandamento. E segundo, a exigência que o Senhor requer por meio deste mandamento. E em terceiro, faremos algumas aplicações. Em primeiro lugar, o que o mandamento proíbe? Qual é a proibição aqui? Fica claro para nós que o Senhor diz que nós não devemos cobiçar, né? Cobiça é um pecado que ela está sendo combatido não só aqui, mas em várias passagens das Escrituras. E se você acompanhou a liturgia do culto, todos os textos ali faz um apontamento a este pecado que o Senhor está combatendo. E o que significa essa palavra aqui, cobiçar? Cobiçar aqui é um anseio ou um desejo por algo que envolva todo o seu ser, todo o seu corpo, todas as suas emoções. O problema é que essa cobiça aqui, ela está relacionada àquilo que é do outro. Uma leitura cuidadosa, você vai perceber que a proibição é você desejar ou ter um anseio por algo que não te pertence. Desejar algo com muita força, com muito desejo, com muita propriedade, aquilo que não pertence a você. Cobiçamos sempre que voltamos o nosso coração para algo que não nos pertence por direito, que não está ao nosso alcance, que não nos foi dado. E quando falamos sobre o mandamento de não roubar, a instrução que o Senhor nos dá, nós vimos que há pelo menos 2 meios legítimos de possuirmos algo, de recebermos algo, seja por meio de um presente, seja herança, ou aquilo que é dado mesmo não tendo direito, mas como uma graça, ou por meio do trabalho, do suor do nosso rosto, um trabalho legítimo e justo,
Essas são as duas maneiras legítimas de Deus a abençoar o seu povo com aquilo que eles recebem e possuem. Fora disso, gera aí uma cadeia de pecados que o Senhor vai combatendo aqui. Philip Hayek diz que a cobiça aqui, ela não é simplesmente querer o que não temos, mas é querer algo que outra pessoa tem, que a outra pessoa possui. A raiz desse pecado está nesse desejo por algo que você não ganhou, não lhe foi dado, e você não comprou, não pagou por aquilo. Você está de olho naquilo que outra pessoa possui, que outra pessoa ou recebeu de graça, ou por herança, ou por meio do seu trabalho justo, pelo suor do seu rosto. Isso é uma quebra, como eu disse, cada mandamento está interligado ao outro. Isso aqui é uma quebra de cada mandamento que está por trás desse mandamento. Portanto, a raiz desse pecado que está sendo combatido aqui pelo Senhor, nesse sentido, a cobiça ela tem a ver com um desejo que provoca ou que tem origem numa ganância, numa inveja, que é pecado, é um desejo pecaminoso. Os teólogos do Westminster, na pergunta 148 do Catecismo Maior, eles fazem uma abordagem nesse tema e ilustram isso, dizendo que os pecados proibidos nos 10 mandamentos são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Veja, na Assembleia do Westminster, os pastores que estavam ali, a liderança que sentou e analisou as Escrituras e desenvolveu os documentos confessionais da fé reformada, eles entenderam que a cobiça, ou esse desejo pelo que é do outro, provoca em nós sentimentos que vão de encontro àquilo que Deus tem nos dado, trazendo tristeza e um descontentamento com o nosso estado, com a nossa condição, com aquilo que já temos e possuímos, e ainda um sentimento de inveja e tristeza pelo bem do nosso próximo, que de alguma maneira Deus os abençoou, seja recebendo um presente ou uma herança, ou pelo seu trabalho justo. Olhando então dentro do contexto do povo de Israel, este mandamento proíbe que eles desejassem a vida, os objetos de culto, a cultura e tudo quanto pertencia às outras nações. No início do livro de Êxodo, no capítulo 3, especificamente, o Senhor diz a que terra ou que povos eles encontrariam nessa terra. Tanto Gênesis capítulo 5, quando o Senhor dá a promessa a Abraão, quanto o Êxodo capítulo 3, verso 18, corroboram isso. E que povos são esses? Essa terra que o Senhor iria conquistar e dar aos israelitas pertencia ao cananeu, ao quenezeu, a cadmoneu, ao cananeu, ao eteu, amorreu, ferezeu, ezeu, gigazeu, jebuseu e todos os outros povos que eles iriam encontrar ali. Povos com suas culturas, com o seu paganismo, com os seus muitos deuses, com a sua idolatria, com os seus costumes estes, culto estes e idolatria esta que Deus abominava, que Deus estava por meio do povo de Israel, ao conquistar essas terras deles, tomar, por assim dizer, deles e dar ao povo de Israel, levando juízo para estes povos. E o Senhor, com esse mandamento, diz para eles que eles não deveriam cobiçar, desejar nada além do que receberam ou que receberiam do Senhor nesta conquista, nessa terra que o Senhor prometeu a dar a eles e que eles estavam à porta, prestes a
conquistar. Eles deveriam demonstrar um espírito de gratidão e plena satisfação pelo que já receberam ou que receberiam do Senhor. É este sentimento que Deus, por meio desse mandamento, está provocando no povo de Israel. O que diz o verso 1? O verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes mesmo das ordenanças, o Senhor lembra a eles: olha o que aconteceu com vocês. Lembre-se onde vocês estavam e o que receberam da parte do Senhor. E esse, inclusive, é um exercício que os apóstolos, nas suas cartas, principalmente o apóstolo Paulo, rotineiramente está fazendo com as igrejas. Lembre-se do que Deus já fez com vocês e por vocês. Lembre-se do que vocês já receberam. Lembre-se do vigor, da porta que se abriu, da dádiva de Deus que já chegou em suas mãos e que vocês já desfrutam. Este é um exercício que o povo de Deus precisa constantemente ser lembrado e praticar, para que haja alegria no coração. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos digo: alegrai-vos. Esse é o chamado que o Senhor está fazendo neste mandamento, embora trazendo em primeiro momento de forma negativa: não cobicem. Em outras palavras, está dizendo: tenham alegria com o que está ao alcance de vocês, com o que lhes foi dado. Ao desejar as coisas, objetos, relacionamentos, a adoração e práticas de outros povos, eles estariam pecando contra o Senhor e dizendo, em outras palavras: Senhor, nós não estamos satisfeitos com o que o Senhor nos deu, é pouco, mas queremos o que os outros povos que não te servem, que não agradam ao Senhor, nós queremos o que eles têm. Nós queremos praticar o que eles praticam, nós queremos viver o que eles vivem, nós queremos a vida deles, nós queremos nos misturar com eles, nós queremos nos relacionar com eles. E é exatamente isso que a gente vai ler nas páginas. A queda do povo de Israel se deu antes mesmo de entrar. Eles estavam ali nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, e já se envolveram com as filhas dos moabitas, pecando contra o Senhor. Com este mandamento, o Senhor está exigindo que seu povo não olhe com desejo para a vida dos povos pagãos, mas olhem com alegria e obediência para as instruções que lhes transmitia por meio de Moisés. Moisés como um mediador, como um porta-voz, um profeta de Deus, falando ao povo a vontade de Deus, e como um sacerdote, também levando as orações e as súplicas do povo ao Senhor. O Senhor estava atento às vontades, aos desejos do povo, e é por isso que Ele dá instrução. Em outras palavras: eu sei o que vocês são capazes de fazer, por isso, antes de entrar, preste atenção no que eu tenho a dizer para vocês. Antes de assumir a terra, antes de vocês conquistarem e estabelecer as suas famílias nesse novo território, atentem ao que eu tenho a dizer a vocês. A cobiça, meus irmãos, ela é um pecado que é fruto de um coração descontente e ingrato. E o descontentamento é um sentimento que diz que nunca estamos satisfeitos. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, nunca está bom por nada? Eu tenho certeza que você não conhece ninguém desse jeito. Só eu sei que conheço. Aquela pessoa que está sempre murmurando, nunca está bom, está sempre, até mesmo se tratando de igreja, toda vez que vai fazer pedido de oração é sempre nesse aspecto. São poucas as vezes que a gente ouve alguém dizendo: não, eu só quero agradecer ao Senhor, eu só quero dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não estou dizendo com isso que você não possa pedir. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Temos que pedir, temos que clamar, temos que rogar ao Senhor. É Ele quem abre as portas, é Ele quem abençoa, é Ele quem nos dá tudo o que precisamos. O problema é quando nós nos esquecemos que Ele tem nos dado. O problema é quando nós negligenciamos essa graça de Deus em nos fazer, até mesmo durante um novo dia, contemplar
as manhãs, tardes e noites que o Senhor tem desfrutado ao seu povo. Quando nós fazemos isso mostra como o nosso coração está descontente. A ingratidão, ela é um sentimento que diz que não somos capazes de reconhecer o que já recebemos como suficiente, pois queremos mais, o melhor. Não queremos só mais. À luz do que o Senhor está dizendo nesse mandamento, nós queremos o que o outro tem. Só vou estar por satisfeito se eu tiver o que o outro tem. É aquela velha história, a grama do vizinho, né? É melhor, é mais verde, eu quero essa. O descontentamento também é um sentimento invejoso, irmãos, egoísta. Se ele traz no nosso coração uma insatisfação, ao mesmo tempo ele não vai querer o bem do próximo. Vai levar a gente a olhar para as alegrias do próximo, e a gente, ao invés de se alegrar com o que se alegra, nós vamos lamentar. Tanta gente precisando, e o Senhor abre as portas para fulano. Eu aqui orando de joelho, e só fulano recebe da parte de Deus. Como ilustração, você deve se lembrar do programa de TV Chaves, né? Tenho certeza que muitos aqui passaram a infância assim como eu assistindo. O Chaves estava lá, todo contente com o seu brinquedinho de lata, feito à mão, brincando feliz, até que o Kiko chega. E o Kiko dá aquela olhada e corre para buscar o carro dele novo. Tão novo que não tem nem uma sujeira. E o Kiko não podia ver o Chaves com algum brinquedo que ele então iria ali para exibir, mostrar que ele tem o melhor, e faz isso. Por outro lado, aquele que antes estava feliz brincando com o seu brinquedinho de lata, agora olha e cobiça o do outro. Já não presta mais o brinquedo de lata, ele já quer brincar com o do outro. Chaves logo abandona o seu brinquedo para brincar com o do Kiko. O que acontece? O Kiko não deixa, não permite que ele use os brinquedos do outro. O que o Chaves faz? Pois também tu não vai brincar com ele. Ele chuta o brinquedo, joga fora. Veja, irmãos, nessas duas cenas, nesses dois personagens, nós percebemos o quão mal, quão cobiçoso, o quão egoísta, quão invejoso nós somos. Esse é um retrato da vida real. Nós somos assim. Estamos lá com nossos recursos, por vezes poucos, em alguns momentos um recurso melhor, mas é chegar alguém com outro, e o nosso coração já se fecha. Porque nós não estamos satisfeitos na alegria do outro. E agora, esse sentimento de inveja alimenta essa cobiça maldosa, que quer que o outro não tenha mais aquilo, porque eu quero aquilo. E se não posso possuir, então, aí a gente tem ali os crentes, me perdoe a palavra, mas os crentes macumbeiros, né? Que faz a simpatia gospel em oração, em fofoca, em olhares com cara fechada, para que o outro não se alegre, o outro não desfrute do bem que possui. Isso também nos faz refletir sobre a nossa vida, pois agimos de qual forma. Nós queremos, por vezes, um casamento semelhante ao que o fulano tem. Olha quanto o marido tal elogia a esposa, olha quanto aquela mulher é dedicada ao seu lar. Nós queremos viajar de férias para os mesmos lugares que o outro viajou e postou lá. Eu quero ir para esse lugar, tirar fotos melhores. Também quero estar nas redes sociais neste lugar. Queremos os mesmos bens que o outro possuiu: celular, roupas, objetos outros. Nós queremos
a casa. Basta fazer uma visita e a gente já chega em casa, não, nós vamos quebrar aqui, vamos quebrar ali, porque não nos contentamos com o que temos. Estamos sempre desejando o que é do outro. Certa feita, alguém numa visita, e a gente ali há muito tempo isso, e lá essa pessoa chegava e falava: ó, fulano, lá em casa a gente vai fazer um igual esse aqui, ó. Era desse jeito aqui que eu queria, para fazer igual. E aí vai para o outro cômodo: ó, fulano, tá vendo? Esse sofá aqui não é aquele que tu comprou, não, era esse aqui que eu queria, ó. São esses tipos de sentimento no nosso coração que vai brotando, vai sendo alimentado, e nós vamos pecando contra o Senhor e contra o próximo, contra nós mesmos, quando dizemos que não estamos contentes. Sempre desejaremos o que é do outro, porque estamos sempre descontentes com o que temos. Não é proibido você querer as coisas, o problema é desejar o que é do outro, porque você não se conforma que ele tenha e você não. Podemos desejar em oração e trabalho justo, buscar as melhorias para nossas vidas e famílias, em todos os sentidos. O problema é quando desejamos algo que não precisamos, mas fulano tem, eu também preciso ter. Um comentarista puritano, John Mackay, ele diz que cobiçar descreve um desejo consumidor de possuir de maneira errada algo que pertence a outro. Esse desejo é estimulado pela percepção da beleza ou conveniência do que é cobiçado. Cobiçar, portanto, é um sentimento proibido em vez de um ato, de apenas ser um ato proibido. Pelo menos ele inicialmente é um sentimento, até que dá lugar aos atos e às práticas. Portanto, nesse primeiro momento, o Senhor está dizendo ao povo de Israel: tenha alegria com o que vocês receberam, vocês foram livres, vocês receberam uma terra. Ao chegar lá, não cobiçem nada do que é do outro, nem a casa, nem a mulher, nem os servos, nem a serva, nem o seu jumento, nem o seu boi. E para que a lista não se esgota aqui, para que não reste uma dúvida, o Senhor diz: nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O que o mandamento então exige aqui? Mais uma vez citando os teólogos do Westminster, na pergunta agora 147 do Catecismo Maior, eles dizem que o 10º mandamento exige agora um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a Ele tendam para todo o seu bem, além de promover esse bem. Ou seja, a palavra-chave aqui mais uma vez é o contentamento. Se lá na proibição está proibido o descontentamento, aqui na exigência diz que nós devemos então ter alegria. Essa palavra contentamento significa a plena satisfação com a condição atual ou com o que se tem. Seu significado é totalmente contrário ao sentimento de ingratidão, descontentamento, que produz a inveja, que produz a tristeza e outros desejos e afetos desordenados e pecaminosos. Não tem como falar desse texto sem nos lembrar de Adão e Eva. Demonstraram pleno descontentamento com a condição que Deus deu a eles, e cobiçaram e desejaram, pela a indução de Satanás, ser como Deus é. Não estavam satisfeitos em apenas ser semelhantes ao Senhor, eles queriam ser como Deus é, não semelhantes só nos atributos, mas também em igual poder e autoridade e tudo mais. Coisa que fez com que eles cobiçassem do fruto da árvore proibida e caíssem do seu estado. Veja, irmãos, Jennifer Wilkin,
uma comentarista também, uma escritora, ela diz que quanto menos satisfeitos estamos com nossas próprias posses, relacionamentos e circunstâncias, menos inclinados estaremos à generosidade que ajuda a comunidade e o próximo a florescer. Por quê? Porque a cobiça, ela vai sussurrar em nossos ouvidos que nós merecemos aquilo que foi dado ao nosso próximo, gerando um sentimento de insatisfação, de revolta até. Por que, Senhor, para fulano e não para mim? O contentamento, ele vai dizer claramente que Deus deu o suficiente, o que é bom. Em Hebreus 13, foi lido na nossa liturgia, verso 5 de Hebreus capítulo 13 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13, quando ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí o verso 13, aquele famoso: tudo posso naquele que me fortalece. Veja, irmãos, conforme diz o apóstolo, o contentamento é algo que pode ser aprendido. Por causa do pecado no nosso coração, essas coisas boas, essas virtudes da parte de Deus, elas precisam ser ensinadas. Nós precisamos ser instruídos. Ele mesmo, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso nos lembra porque o Senhor, na sua graça, no seu poder, na sua justiça, no seu amor e misericórdia, faz com que nós venhamos desfrutar de alguns momentos que em oração a gente diz e pede a Ele: Senhor, passa de mim. Senhor, tem misericórdia. Olha a minha situação, a enfermidade, o desemprego, as tribulações dessa terra. Mas Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso inclui estas circunstâncias. Porque a gente só sabe dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente lembra que é só essas coisas boas, né? Que não vai nos faltar. Mas também não vai nos faltar aquelas que por vezes provocam as lágrimas, que por vezes nos levam para o interior da nossa casa e dobrar o joelho e nos humilhar diante do Senhor. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A base desse contentamento não são as circunstâncias, mas o próprio Senhor, porque ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E muitos, infelizmente, só encontram alegria se tiverem bens e riquezas, se tiverem posses, dinheiro e todos os recursos que esse mundo pode dar. É muito bom tê-los, mas Paulo diz que a sua alegria está no Senhor, porque no Senhor, como ele diz aqui, ele sabe viver até mesmo na pobreza, quanto na fartura, na escassez, quanto na fartura, na saúde e na doença. São as experiências que promovem uma reação dos homens, e é esta reação que Deus espera que ela seja proveitosa nas nossas vidas. Paulo diz que de tudo e em todas as circunstâncias ele já tem experiência, e que tudo pode naquele que fortalece. Em outras palavras, se havia alguma coisa que Paulo cobiçava, era estar com e no Senhor, para que qualquer circunstância viesse à sua vida, estando com o Senhor, ele estaria plenamente satisfeito, alegre.
contente. Observe, neste mandamento, no verso 17, nós encontramos uma progressão nesse desejo. Primeiro, ele diz que a gente não deve cobiçar ou desejar a casa do teu próximo. E aqui, é claro, aqui é o que os nossos olhos estão desejando, almejando, querendo. Tem a ver com bens, coisas, objetos. Na Zorra Total, se eu não me engano, havia um personagem lá que parecia alguém com alguma coisa e ele arregalava o olho. Eu sempre queria ter um desses, né? É isso que o mandamento está dizendo, para nós tomarmos cuidado. O que os seus olhos estão desejando, o que os seus olhos estão cobiçando, para que você não venha quebrar os mandamentos do Senhor, roubando, para que você não venha adulterar, cobiçando a mulher que não é sua, para que você não venha se curvar diante de outros deuses e não no único e exclusivo Deus, para que você não venha querer resumir esse Deus a uma imagem, para que você não venha prestar a adoração a qualquer outro tipo de imagem ou Deus criado desse mundo. Cuidado com o que o seu olho está vendo e imitando. Veja, em seguida ele diz que não devemos cobiçar ou desejar, essa cobiça é um desejo, a mulher do teu próximo. E aqui envolve, é claro, o relacionamento conjugal, ou, para aqueles que cobiçam, o relacionamento extraconjugal, a quebra da aliança, o adultério, que nós já vimos no 7º mandamento, que ele começa não na prática, mas nos olhos, no desejo, no coração. Se já houve o desejo, já houve o olhar, então já pecamos. Em terceiro, ele diz que não devemos cobiçar os servos do teu próximo, e aqui tem a ver com senhorio, autoridade, como também recursos, possuir recursos, comando. Devemos honrar as autoridades, devemos honrar pai e mãe, como também as autoridades que o Senhor estabeleceu. Esses servos, eles têm um Senhor. Se eles estão servindo de bom grado e de maneira muito eficaz e plena, a este Senhor. Também, em quarto, ele diz que não se deve cobiçar os animais do seu próximo. E aquele que possuía algum tipo de animal, seja entre o gado ou as ovelhas, isso era vamos dizer assim, o cartão postal para dizer que aquela pessoa tinha riquezas, tinha posses. Aqueles que tinham animais, e aqui no contexto ele vai dizer bois, jumentos, e isso mostrava que ele tinha recursos, além dos servos também apresentar isso. E para que não reste nenhuma dúvida, ele em quinto, a progressão dessas proibições, ele vai dizer tudo o que pertence ao teu próximo, toda a vida dele, tudo que é dele, por direito, por herança ou pelo seu próprio trabalho, é dele, não deve ser cobiçado. Por isso, irmãos, esse mandamento exige que tenhamos contentamento com o que recebemos e possuímos, além de nos ensinar a se alegrar pelas conquistas do próximo, ter alegria pela alegria do outro, ter prazer em saber que Deus está abençoando, abrindo essas portas, mesmo que o Senhor está dando a ele, o que o Senhor está dando a ele não é igual ao seu, mas o Senhor teve, pela graça e misericórdia, a oportunidade de dar a ele, ou essa pessoa recebeu. Nós somos chamados a ter alegria. Mais uma vez, a comentarista Wicken,
Ela diz que quando olhamos para o nosso próximo e cobiçamos suas coisas, os seus relacionamentos ou circunstâncias, cometemos o erro grave de supor que suas coisas, relacionamentos e circunstâncias o tornaram mais feliz que nós, e que é injusto isso. Na verdade, nós somos suficientemente tolos para pensar que se tivéssemos o que o outro tem, seríamos felizes. É por isso que o Senhor então chama eles: não cobice, mas tenham alegria pelo que vocês têm, pelo que receberam. O que a gente aprende aqui para a gente concluir isso? Quais são as aplicações? Primeiro, para aqueles que ainda esse sentimento está aflorado, uma vez que se encontram ainda perdidos nos seus delitos e pecados. Sua vida inteira foi à procura da verdadeira felicidade. Principalmente aqueles que ainda não professaram a fé no Senhor, estão sempre à procura de algo nessa vida que possam dizer no final do dia: eu sou o homem mais feliz da terra. Alegria essa que o dinheiro não tem dado a você, nem os vícios, muito menos os prazeres. Você não encontra essa verdadeira felicidade em nada nesta vida, porque tudo está manchado pelo pecado, inclusive a sua vida. Razão esta o porquê o Senhor chamar o povo e dizer: olha, não façam isso e aquilo outro, porque estamos sempre à procura de satisfazer os nossos desejos. Tiago diz em sua carta, no capítulo 4, verso 2 ao verso 4: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso significa que o seu desejo tem sido influenciado pelo pecado, e esta vida em pecado te tornou um inimigo de Deus, separado daquele único que poderia te dar a verdadeira alegria. Ser inimigo de Deus é a pior vida que você poderia imaginar e desejar. Mas há um caminho de reconciliação na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se verdadeiramente se arrepender de teus pecados e crer nele como teu Salvador e Senhor, serás salvo da ira de Deus e encontrarás a verdadeira felicidade. E você vai perceber que essa verdadeira felicidade não está condicionada a coisas, a objetos, mas a um coração pleno. Você receberá do Senhor uma nova vida, cheia da graça e bondade de Deus. Vida esta, eterna e abundante das dádivas do Senhor, que te faz no pouco ser fiel e justo ao nome do Senhor, e Ele te abençoar no muito. Nunca mais você desejará outra coisa, pois terá encontrado tudo do que precisa nele, no Senhor. Ao ponto de você dizer, ou você observar, que o pouco que você tem com Deus é suficiente, e o muito que você tem também é suficiente para você e para o seu próximo. Agora, para a igreja, trago também uma aplicação desse texto. Se existe algum tipo de cobiça positiva, e eu creio nisso, que seja aquela que desejamos ser mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso sim nós devemos cobiçar, à vontade. O que é mais parecido com Cristo do que uma vida santa e agradável a Deus?
Por detrás de todos esses mandamentos, é isso que o Senhor Deus está esperando e deseja do seu povo. Quem desejaria o bem do próximo, como Jesus demonstrou com sua vida e morte na cruz? O apóstolo João nos ensina que assim como Cristo deu a sua vida, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que forma melhor de passar esta vida do que deixando de lado as comparações sem sentido e assumir a comparação com Jesus Cristo, nosso Senhor? Esta é a melhor cobiça que podemos ter nessa vida, sem medo de estarmos cometendo qualquer tipo de pecado. Ser semelhante ao Senhor e Salvador Jesus Cristo em tudo. Aliás, é exatamente isso que Paulo escreve aos Coríntios, quando diz: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O 10º mandamento nos lembra de algo importante que vai distingui-lo dos demais mandamentos. Os demais mandamentos lidam com atitudes externas, enquanto o 10º mandamento lida com vontades internas. Os demais mandamentos trabalham se preocupando com o que fazemos, tentar corrigir as nossas práticas, as nossas atitudes, enquanto que este 10º mandamento, o fechamento de todos eles, se preocupa com o que nós desejamos, com os sentimentos que são oriundos deste coração caído e mau. É por essa razão que este mandamento é aquele que mais expõe o nosso pecado. Aqueles ocultos que por vezes nem mesmo nós conhecemos. Veja, nós lemos aqui na liturgia também, em Romanos, capítulo 7, onde Paulo faz esta declaração. Ele atravessou a primeira parte da sua vida supondo que podia fazer jus ao perfeito padrão de lei de Deus, que ele poderia se encaixar, ou ele estava com a sua vida encaixada. Ele não matava, ele não adulterava, ele não furtava, ele não mentia, pelo menos não externamente. Estas coisas não estavam lá. Então Paulo chegou ao 10º mandamento, e esta era a razão da lei: em expor o meu e o seu pecado, até mesmo aqueles ocultos. Ele descreveu sua experiência da seguinte forma: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, trouxe à tona. E Paulo está como que espantado com o que a lei disse a respeito dele mesmo. E por vezes a gente acha que a gente está bem, que a gente está tudo certo. Nas nossas orações nós temos receio de dizer: Senhor, sonda meu coração, como o salmista Davi vai fazer no Salmo 139. Nós temos receio porque o Senhor sonda e nos conhece. E ao sondar o nosso coração, nós temos receio de que o Senhor diga: você está pecando. Quando em nossa mente e em nosso coração, em nossa vida, achamos que estamos na direção certa, estamos caminhando bem. A lei de Deus contra a cobiça é aquilo que nos convence de que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, alguém que interceda por nós, alguém que tenha misericórdia das nossas vidas, alguém que nos ajude, alguém, como diz o Salmo 121 que nós lemos na liturgia: de onde me virá o meu socorro? O 10º mandamento nos desilude de qualquer noção de que seremos capazes de cumprir a lei de Deus
ou que encontrássemos em nós mesmos algo que poderia agradar a Deus em nossas vidas. É bom, irmãos, importante que tenhamos um comportamento santo, que nós temos palavras santas, que nós temos obras santas, mas igualmente importante, para não dizer mais importante, é termos um coração santificado. E este mandamento nos lembra que nós precisamos da graça salvadora de Deus, o Pai. Precisamos que Ele sonde o nosso coração. Precisamos reconhecer que estamos perdidos sem o Senhor. Precisamos de Cristo para nos socorrer. E Romanos capítulo 7 termina dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós podemos rogar e receber a salvação das nossas vidas, se crermos nele e vivermos para Ele. Esta é a verdade que o Senhor realiza em nossas vidas. E este mandamento, assim como os demais, nos leva a refletir sobre a nossa vida diante de Deus. E ao refletirmos e chegarmos à conclusão de que estamos perdidos, encontrarmos a esperança no autor e consumador da nossa fé. Rogar por meio de Cristo Jesus, assim como o povo de Israel, por meio de Moisés, rogou a Deus e Pai. Nós podemos fazer isso em nome de Jesus, reconhecendo o nosso coração mau, os desejos oriundos do pecado, manchados pelas iniquidades do meio do seu coração. A fazermos isso e reconhecer que em Cristo, o Deus que se fez carne habitou entre nós e viveu de maneira santa, agradável a Ele, e entregou sua vida, e que o seu sangue nos purifica todo pecado. Ao fazermos isso, nós estamos então depositando a nossa fé não em nós mesmos, não no que é do outro, mas naquilo que Deus fez por meio de Cristo. E rogamos a Ele: Senhor, nos livre desse coração cobiçoso, nos livre das consequências que esse coração cobiçoso trouxe, consequências do pecado, em nos afastar de Deus, em nos afastar do nosso próximo, em não ter alegria em nosso coração. Só há alegria, só há plena satisfação naqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Busque a Deus, invoque o nome do Senhor, e que o seu coração seja cheio da palavra desse nosso Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nosso Senhor e Rei e Salvador, mais uma vez eu Deus suplicando pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mais uma vez o Senhor nos lembrou o quão manchado nosso coração, nossa mente, os nossos desejos estão, Pai. Nesta vida, ó Deus, sem a graça do Senhor salvadora, os nossos desejos nos afastam de Ti. Os nossos desejos, ó Deus, nos afastam daquilo que é verdadeiro, é santo, que é justo, que é reto aos Teus olhos, ó Pai. Nesta vida, ó Deus, essa cobiça que produz um pecado de inveja, de murmuração, de descontentamento, tem nos afastado ainda mais do Senhor. Mas te pedimos o perdão, ó Pai, e rogamos que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados e traga, ó Deus, a regeneração que precisamos do nosso coração. Como diz a Tua palavra, a verdadeira circuncisão do coração, que só o Senhor pode realizar em nós. Como diz o salmista, Deus, sonda-nos, ó Deus,
Vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, ó Deus, na vereda da justiça, por amor do Teu nome. Para que mesmo venhamos, ó Deus, andar pelo vale da sombra da morte, mesmo venhamos, ó Deus, viver nas densas tribulações e escassez deste mundo, ainda assim o nosso coração se alegre no Senhor, em saber que o Senhor está conosco. Deus de apoio, o nosso refúgio. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Traga a edificação, traga a salvação para aqueles que ainda estão longe, afastados, buscando alimentar os seus desejos. Que eles possam, Deus, prontamente e de maneira urgente, ó Deus, perceber que tudo que eles correram até hoje não trouxe a alegria, a satisfação e a plenitude que só encontramos em Ti. No fim de tudo, Pai, tem naqueles que creram no Senhor, que terão, ó Deus, essa alegria, essa vida plena no Senhor, completada. Seremos benditos do Senhor quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja, e nós aguardamos isso. Agora, Deus, despede-nos em paz, que a boa mão do Senhor nos guarde, livrando de todo mal, livrando de todos esses pecados que ouvimos nessa noite, e dando-nos a oportunidade, Deus, de testemunhar da graça do Senhor. Se o Senhor nos permitir contemplar o dia de amanhã, Deus, que seja um dia de alegria na Tua santa presença, nas primeiras palavras, nas primeiras orações, nos louvores, no trabalho, nos exercícios escolares, em tudo, ó Deus, possamos ser gratos a Ti e louvar e bendizer o nome do Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.